Deixa eu só abrir aqui a planilha para a gente poder usar o teste. Pronto. E aí hoje nós vamos seguir com o nosso tema da aula passada. A gente vai continuar vendo sobre o Google Planilhas. Acredito que esse conteúdo só vai realmente ficar fixado quando a gente trouxer para a prática, né? Pode ser um pouco, ou pode parecer um pouco complexo por causa da matemática, né? Você já imagina, meu Deus, vai colocar matemática no meio, vai ficar tudo mais difícil do que o que já era. Mas não. Pelo que a gente vai ver na prática, vocês vão ver que ele vai facilitar o que tem de difícil na matemática, certo? Porque você vai criar caminhos para poder automatizar algumas funções, alguns cálculos, alguns procedimentos. E a gente até conseguiu visualizar isso no momento de ontem, né? As pessoas, não sei se quem não conseguiu participar conseguiu ver o vídeo, mas já deu para ver uma luz e não é um trem que vem no fim do túnel, né? Então a gente começou a ver, reforçando, né? Recapitulando o que nós vimos ontem, o que a gente vai ver tanto dá para fazer pelo aplicativo quanto pela plataforma do Google Drive, né? Nos dois funcionam. Agora tem coisas que eu não sei por que o Google não faz logo, né, cara? Funcionar nos dois as mesmas coisas. Mas o que a gente vai ver dá para fazer em tudo, né? É universal, vamos dizer assim. Ele é universal. E aí a gente está vendo os operadores aritméticos e de comparação, mas nós vamos nos prender nesse primeiro momento, que é esse momento remoto, apenas aos aritméticos, porque quando a gente for para a prática, vai ficar mais fácil de entender os de comparação, tá bom? Mas aí aqui eu tenho um gráfico, mais uma vez, que são só para reforçar quais são os símbolos que representam cada um dos operadores aritméticos. A adição é representada pelo sinalzinho de mais, a subtração pelo sinal de menos, a multiplicação é representada pelo asterisco, a divisão pela barra inclinada à direita, que é a barra comum, e potenciação, que é o sinal de acento circunflexo, né? O chapeuzinho do vovô. Então, estes símbolos representam as operações aritméticas de soma, multiplicação, divisão, subtração e exponenciação, né? Potenciação, na verdade. Eu acho que também é expoente, né? Mas eu não sei dizer. Não sei dizer. E os operadores de comparação, eu não vou falar sobre eles agora para não misturar mais ainda o nosso juízo. Aí eu quero só recapitular com vocês umas informações que eu deixei ontem e talvez tenham ficado assim um pouco vagas, que é sobre isso daqui. Em alguns casos, a ordem de como você estrutura o cálculo vai influenciar totalmente no resultado. Então é diferente daquela coisa que se diz assim, né? A ordem dos fatores não influencia, né? Não importa. Mas aqui sim. A maneira como você expõe a multiplicação, a divisão, a subtração e a adição, se não for seguindo a lógica do que você quer ter, ela pode dar um resultado diferente. E aí é lembrando daquilo, né? Se você coloca para fazer uma conta dentro de um parêntese ou de um colchete, qual é a conta que é feita primeiro? Aqui está no parênteses ou aqui está no colchete? Vocês lembram disso? Na matemática? Não sei, né? Se vocês lembram. Mas não sei nem se vocês já viram, né? Vamos dizer isso. Não, né? Tá bom. Vai dar certo, um dia vocês vão ver isso. Então, dentro do Google Planilhas é como se fosse seguindo esse conceito de que aquilo que você está colocando, né? Aquele cálculo que você está fazendo, ele está dentro de um parêntese ou dentro de um colchete, né? Ele segue uma sequência lógica que a prioridade dele é a multiplicação e a divisão. Se tiverem as duas coisas, ele vai começar fazendo o cálculo pelo que chegou primeiro. Se o que está na esquerda, né, é a multiplicação, ele começa pela multiplicação. Se for a divisão, ele começa pela divisão. Se tiver soma e subtração, é a mesma coisa. Ele começa primeiro pelo que está na esquerda e depois ele segue para o próximo. Então a prioridade é para quem chega primeiro. Mas se tiver os quatro, ou melhor, se tiver soma e multiplicação, ele vai começar fazendo o cálculo da multiplicação. Se tiver divisão e soma, ele começa fazendo o cálculo da divisão. Se tiver soma e subtração, ele começa pelo primeiro. Se tiver subtração e soma, agora ficou confuso, né? Ele vai começar pela subtração porque começou, né? Ela apareceu antes. Ficou estranho, ficou confuso? Eu sei. Mas é só para poder ampliar aqui os horizontes.
Então é importante saber a sequência lógica das informações para que no fim o resultado não mude, certo? E aí a gente vai entender isso na prática. Não se preocupem com todo esse conceito que eu acabei aplicando aqui, eu tentando dizer para vocês que o que vai realmente fazer valer é quando vocês estiverem escrevendo o cálculo e aí vocês vão bater cabeça, por que está dando certo? Por que está dando errado? Aí vocês vão entender que é por causa da ordem, né, de como vocês colocaram as operações. E aí a ordem de cálculo, ela acontece de uma forma muito específica, que é você descrevendo eu quero dizer toda a vida site, né? Pro aplicativo, né? Pro programa, pro Google Planilhas, que as informações que você vai colocar lá naquela tabela, né? Vão ser um cálculo a partir do momento que você coloca o sinal de igualdade, né? A partir do momento que você começa a preencher a célula com sinal de igual, ele vai entender que é uma conta. Certo? Eu acho que isso deve ter ficado entendido. Até fiz aquela comparação da calculadora, né? Na calculadora, primeiro você coloca o número, a operação que você quer fazer, né? Tipo assim, eu quero fazer uma soma. Você coloca o número, o sinal de soma, o outro número e aperta o igual. Aí ele dá o resultado. No Google Planilhas é o contrário. Você começa apertando no igual e aí depois que você coloca os números que você quer fazer a soma. Que é para ele entender que ele vai fazer um cálculo. É somente para isso, tá? Então esse sinal de igual indica a planilha que os caracteres seguintes são uma fórmula, certo? Isso é importante Em Horácio, frisar. por favor, tipo, existe algum cálculo em que não é necessário colocar o igual antes, dentro do Google Planilhas? Não, todas as vezes que você for fazer uma conta, precisa ter o sinal de igualdade, que é para a planilha entender que aquilo é uma coisa que sai do padrão, não é texto, certo? É por isso. Diga, Carmen. Horácio, você vai revisar sobre aquelas equações que você faz por célula, tipo, somar as duas células, essas Sim, coisas assim? Vai na revisar? verdade nós vamos fazer isso agora, certo? Mas vou sim. Meu obrigado por relembrar. Dentro disso, é importante, deixa eu tirar aqui a câmera porque ficou no meio da gravação. Ixi, mas a outra também fica, não tirar as duas. É importante saber que todas as vezes que você precisar fazer uma conta, tem que começar com o sinal de igualdade. É obrigação. Se você não colocar o sinal de igualdade, ele não vai fazer cálculo. Até mesmo você não colocando, que é outra coisa que a gente vai ver, né? Você não colocando fórmula, e sim funções. Mesmo assim, você vai ter que começar colocando o sinal de igualdade, que é para a planilha entender que ele vai fazer uma coisa extra, uma coisa super estimada, né? Uma coisa de quem tá fazendo é coisa de quem é gente doida. Quem tá mexendo daquele jeito ali é que sabe o que tá fazendo. Então, colocando o sinal de igualdade, você está habilitando um plus dentro da planilha, né? Você está atribuindo funções, fórmulas. Isso, é basicamente isso, viu, Vitória? Só que vai ser muito mais conceitual do que prático, a primeira AP, porque vai ser teórica, né? E aí, vamos para a prática, né? Deixa eu trazer aqui uma planilha para vocês. Deixa eu tirar aqui a projeção. Sai projeção. Aí não, tem que clicar aqui, calma. Tô aprendendo agora, viu? A gente tá saindo do remoto e agora que eu tô aprendendo a mexer aqui, calma. Puxa vida, no time errado, né, cara? Agora que eu tô aprendendo a mexer, vão acabar esses... Puxa vida, a última aula de informática à distância, né? Que triste. F. Agora deixa eu trazer aqui. Pessoas, eu acho que vou ficar sem vê-los, mas é só por alguns segundos, que é o tempo que eu minimizo o slide e volto pra cá. Calma. Deixa eu tirar aqui o slide pra mim. Manter, pronto. Agora sim, vejo o osso. Presencial igual prática, é isso. Vamos aqui. Eu separei pra vocês uma tabela ontem pra a gente entender como é que funciona na prática essa coisa da soma, da subtração, da divisão, da multiplicação, né? E hoje eu vou retomar esse mesmo conceito, porém atribuindo mais coisas, né? A subtração, a divisão e a multiplicação. Vocês vão ver que é muito fácil. Fazendo um, automaticamente você vai saber fazer os outros, porque você só vai ter que mudar a operação, né? O atributo, se é soma, se é subtração, se é divisão, é isso, tá?
Vou aqui para uma planilha em branco, que é esta. Nesta planilha em branco, é quase um trava-língua, eu quero atribuir o valor de soma. Vou dar aqui um zoom. Se precisar eu aumento mais um pouquinho, me digam, tá? Se precisar eu aumento mais. E aí nesse zoom, a gente vai entender como é que funciona essa soma. Só recapitulando. Vocês sabem que o sinal que atribui a soma é o sinal de mais. Opa, né? Sinal de mais. Sinal de mais. Sinal de mais. De mais. Eu não consigo colocar o sinal de mais porque ele já quer fazer a conta, bichinho. Mas para você poder atribuir para a planilha a função de que ele vai fazer uma conta, o que é que eu tenho que fazer? Eu começo com o quê, pessoal? Vocês lembram, né? Começo escrevendo o número, pronto, começa com igual. Pronto, é isso. Essa é a chave, começa com igual. Depois disso é que eu vou fazer a conta. Se eu quero fazer uma soma, 1 mais 1, coloco 1 mais 1 e dou um Enter. Show. Ele fez a conta. Isso a gente entendeu. Dentro da célula eu consigo fazer um cálculo, como se fosse numa calculadora, só que em vez de eu terminar com a igualdade, eu começo com a igualdade. Quero fazer uma multiplicação de 5 vezes 30. Eu venho igual, 5, asterisco, 30. E ele dá o valor, 150. Porém, o que a gente vai tentar fazer é o que não deu tempo de explicar direitinho ontem, né? Que é como que eu faço essa soma entre células, né? Entre esta e esta célula. O que é que eu vou fazer? Eu vou primeiro mentalizar como é que vai ser feita essa calculadora. Ó, eu vou dizer para a planilha que os espaços da célula A1 e B1, que é aqui, ó, coluna A, linha 1, coluna B, linha 1, vão ser os locais, né, vão ser os espaços que eu vou atribuir valores. Certo? Então, aqui vai ser o lugar onde eu vou colocar os números. Vou colocar aqui o 2 e aqui é onde eu vou colocar o 5 para mim saber quanto é que é 2 mais 5. E aí eu tenho que colocar um espaço, né, uma célula para ser aonde vai acontecer o cálculo, né? A célula para ser a calculadora de soma. No caso, a gente vai fazer uma soma, tá? De 2 mais 5. Como é que eu vou fazer isso? Vocês lembram? Alguém conseguiu pegar naquele pouco tempo? Como é que faz? Horácio, acho que eu lembro. O igual. Começa com igual. A1, que é o local onde tem o primeiro espaço, né? A1. Sim. Mais B1. Que é a soma, Isso mais aí o mesmo. espaço B1. Beleza. Vou dar um Enter e fiz a fórmula. Isso quer dizer que sempre que eu alterar esses valores, o resultado também vai ser alterado. Por que vai ser alterado? Porque ele não está preso ao número, e sim ao campo, né? À célula, ao espaço. Então, o que eu botar aqui vai automaticamente ser somado com o que está aqui. E aí, no final, vai dar o resultado. Foi a Carmen que levantou a mão? Pode falar, Carmen. Horácio, no caso aí, você vai colocar esse código na célula que vai ter o resultado, é isso? Isso, exatamente. Que aí essa célula fica sendo o total, né? Vamos dizer assim, vamos chamar ela de total. E essa outra, A1 e B1, vão ser o local onde você vai colocar os valores para chegar no total. Que é como se fosse a calculadora, né? Eu quero fazer com 3 números, com 3 células. Como é que eu ia fazer isso? Dá para fazer também. Ó, vou fazer aqui utilizando... Vou até colorir elas aqui para a gente poder enxergar melhor. Ó, vou botar azulzinho mais claro. A1, B1 e C1. Larissa, eu vou chegar nisso, é verdade. Vou explicar. E aí o que vocês vão fazer na atividade é exatamente isso que a Vitória e o Moisés acabaram de ditar. Vocês vão fazer uma calculadora de soma. Vocês vão colocar uma célula para ser aonde vai receber a fórmula. Qual é a fórmula? Igual A1 mais B1. Estou dando a resposta. A1 mais B1. Essa é a fórmula. Aí você vai dar um Enter. Então, quando você for mandar para minha atividade, que é aquela que eu liberei para vocês ontem no fim da tarde, você vai mandar para mim assim, ó. Em vez de você tirar o print,
eu tenho que fazer o teste para saber se a calculadora está funcionando, tá? Porque depende disso. Por mais que esteja aqui 2 mais 2, 4 na frente, quem garante que você não colocou só o 2 e aqui o 4, né? Entendeu? Não de forma alguma que eu duvide da índole de vocês, tá? Mas é só para poder fazer o teste. Diga. E tipo assim, se eu meio que te mandasse um vídeo da calculadora funcionando, dava certo? Não invente moda não, que eu não tenho memória para guardar vídeo. Não! Não, mas para colocar no sala de aula. Entendi. Mas o que é que vocês vão fazer na sala de aula? É bem fácil, ó. Não precisa nem mandar vídeo. Vocês vão vir aqui em cima, onde tem a fotinha linda de vocês, que no meu caso não é uma foto linda, né? Mas no caso de vocês será uma foto linda. Tá? Entenderam, né? Aí tem esse negocinho aqui, ó, compartilhar. Aí você pega esse link aqui. Meu Deus, tem que fazer o nome, né? Você coloca aqui calculadora e o nome. Ou então bota só soma, né? Soma e o nome. Salva. Vai copiar o link e manda pra mim lá na atividade. Pronto, só isso. Certo? Aí eu vou conseguir ver e testar. E aí se eu não conseguir abrir, eu digo assim, não estou conseguindo abrir. Mas é assim que vocês vão fazer. Como é esse assim? É assim, ó. Não precisa colocar cores. Já que eu vou pro passo 2, tá? Deixa eu só recapitular. Resolução da atividade, tá? Vocês vão utilizar 2 células para ser o local onde vocês vão colocar os valores e uma para ser a fórmula, para fazer o cálculo. Espero que estejam entendendo. Como que é essa fórmula? É exatamente essa que eu estou colocando no chat aqui, ó. A igual A1, meu Deus, A1, que estava em caixa baixa, mais B1. Essa é a fórmula de soma que vocês vão colocar aqui, ó. Igual A1 mais B1. Diga, Carmen. Foi a Carmen? Foi, não foi? Pronto, diga. Foi de novo, Horácio, que eu gosto de aperrear. Pode ficar à Sim, vontade. Horácio. Se no caso a calculadora estiver funcionando, por exemplo, para mim, e quando eu te mandar o link não tiver, tu vai avisar, tipo, tua calculadora não tá funcionando. Avisarei. Avisarei. Tá bom, Avisarei. Se eu não avisar é porque deu certo. Viu? Basta uma, viu, Grazi? Basta fazer uma. Porque eu vou saber que o principal você já entendeu. Mas se você quiser ousar e fazer mais, aí eu vou explicar como é que é o plus, tá? Aí depende da sua coragem. Cadê o Marcelo? Tá aí? Depende da coragem, viu, Marcelo? Tu pode fazer assim. Se eu quero fazer um cálculo de 4 células, vou aumentar aqui. Eu ia fazer só 3, agora eu vou fazer 4. Como é que eu vou fazer esse cálculo aqui? Qual vai ser a fórmula para me somar essa célula com essa e com essa? Como é que eu posso fazer essa soma? A1 mais B1 mais C1 mais D1. Pronto. Eu posso fazer esse processo. E aí eu vou explicar para vocês que tem 2 maneiras de fazer isso. Tem essa, que a gente aprendeu agora, que é igual a A1 mais B1. Ó, vocês estão vendo que ele está selecionando sozinho. Eu só estou colocando os valores. Ó, mais C1 mais D1. Show. Aqui não tá difícil, porque você só está usando 4 células. Aí eu pergunto, se vocês tiverem que fazer isso para somar 125 células, como é que vocês iam fazer? Iam colocar A1 mais B1 mais C1 mais D1 mais E1. Meu Deus, como é que eu vou chegar em 125? Né? Pode ser assim? Pode. Dá trabalho? Pra caramba! E aí existe a fórmula. Que é como? Como é que ela funciona? Ó, pasmem os senhores. Vou fazer aqui de outra maneira. E eu vou mudar aqui até a cor. Pra vocês saberem. Eu vou separar, Vou separar e mudar a cor. Pra vocês entenderem. Ou melhor, verem. Que eu não sei se vai dar pra entender, né? Eu tô sendo muito otimista dizendo que dá pra entender, né? Pra vocês verem que dá pra fazer de outra forma. Ó, aqui. Tá aqui a sintaxe, tá dando pra ver aqui em cima a sintaxe, ó? Igual A1 mais B1 mais C1 mais D1. Beleza, essa é a fórmula para somar essas 4 células aqui de A1 a D1. Nessa nova aqui, eu vou utilizar quais células que eu estou utilizando agora? Aqui eu tô... A3, B3, C3 e D3. Pronto, estou aqui nas células da linha 3, certo?
O que foi, Yasmin? Calma que eu vou chegar lá. Deixa eu só tentar explicar essa que eu volto, tá? Eu retomo. Para eu fazer essa nova forma, eu posso fazer assim, ó. Igual. Aí eu não vou utilizar o sinal de mais. Eu vou dizer assim, ó, olha, planilha bendita, senhorita, coisa linda, me ajude, por favor. Nossa Senhora das Tecnologias e das planilhas automatizadas. O que é que eu posso fazer para somar 125 células sem ter que escrever de uma em uma? Você só precisa fazer assim, ó. Igual. E escreve, ó, escreve, soma. Você escreve soma. E aí ele vai entender soma, certo? Soma. Vou fazer uma soma. E aí nesse fazer a soma, você vai dizer, olha, você vai fazer uma soma daqui. Aí você clica. Ixi, pera. Eu tenho que confirmar, né? Eu sou burro, pera. Igual soma. Sim, confirma, dá um enter. Aí ele vai abrir, ó. Lembra do parêntese? Então, ele vai fazer a soma daqui até aqui. Aí você clica no final. Não, você clica e arrasta até o final. Certo? Clica na célula que você quer começar a conta. Mantém o clique, né? Se for no celular, você clica na tela e arrasta o dedinho até o D3, né? No meu caso é com o mouse, eu vou clicar com o botão do mouse no A3 e arrastar até o D3. E aí dou um Enter. Pronto. Aí o que é que acontece? Olha como a sintaxe é diferente. Ó. Aqui tá igual, não sei se está dando para ver, mas posso tentar aproximar. Tá igual, ó, A1 mais B1 mais C1 mais D1. Beleza. E a outra tá igual A3, dois pontos, D3. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a planilha já está entendendo que ele vai fazer uma soma nesse intervalo, né? Os dois pontos quer dizer isso, né? Nesse gap de A3 até o D3. Pode falar, Vitória. Horácio, nesse segundo método que tu está fazendo, sempre vai ser necessário arrastar para poder dar certo, né? Sim, ou segurar o Shift, né? Se for no computador. Tu segura clica num, segura o Shift e clica no outro, que aí ele faz a seleção também. Mas no nosso caso aqui é só arrastar. Tem outro jeito? Tem. Repetir essa maneira, Fabíola? Repito na hora. Mas deixa eu só voltar aqui para Yasmin, para ver se eu consigo chegar nela. Aí eu repito, viu, Fabíola? Vai ser nesse procedimento, eu vou acabar repetindo. No começo, como é que funciona? Vamos deletar aqui. No início, lá em Gênesis, nós vamos fazer das duas formas, tá? E aí na hora que você for fazer na atividade, você faz do jeito que você quiser. Ou do jeito manual, bruto, rústico, somando célula por célula. Ou nesse novo, que é colocando soma e colocando entre parênteses os intervalos de célula, né? Você vai escolher, porque no fim vai dar o mesmo. Como é que funciona a soma aqui? Ó, eu quero fazer uma conta nesse espaço com o número que eu vou colocar aqui, ó, que vai ser 3, mais o 4, mais o 1, mais o 2. Eu quero fazer esse cálculo. Quero somar esse número com esse, com esse e com esse. Certo? E aí, para me fazer isso, tem duas maneiras. A primeira delas, que é a que a gente já está habituado a fazer, né? Habituado que eu diga assim, né? Começamos a ver, né? Até parece que vocês já estão acostumados, né? Seria o quê? Eu colocar o igual para dizer para a planilha que eu quero fazer uma conta. Beleza? E aí eu vou dizer, olha, você vai somar esses 4 espaços aqui, essas 4 células. Quais são os nomes delas, né? Como é que você faz para saber o nome? Tá aqui, ó. A é a coluna e 1 é a linha. Então, exatamente, viu, João Pedro? Essa célula aqui vai ter essa fórmula que o João Pedro acabou de colocar no chat. A1 mais, aí você coloca o símbolozinho de mais, B1 mais, C1 mais, D1. Eu tô dizendo pro programa que ele vai fazer a conta da célula. Eu aqui tocando na tela, como se vocês estivessem vendo, ó. Na célula A1, B1, C1 e D1. E aí eu dou um Enter. Moisés, para dar certo, tu tem que dar um Enter, viu? Assim que tu colocar soma, que aí ele vai abrir o parêntese. Ou então tu escreve soma e abre o parêntese, senão ele não faz a fórmula, viu? Em Horácio, tipo assim,
Quando eu faço desse primeiro jeito, Dá que é o um jeito erro, né? mais simples, indo célula por célula, dá certo, fica perfeito. O negócio é quando eu vou Fica assim, né? somar tudo, pegando a primeira e a última célula. Aí eu clico no Enter, e assim que eu clico no Enter é que aparece esse negócio de nome. Esse erro aqui, né? Pronto, é porque vê se na fórmula aqui em cima os valores estão entre parênteses. Se não tiver, é por isso. É porque ele está com um erro de interpretação. Ele não está sabendo. Ele não está entendendo o que é que você está escrevendo. Pode ser isso. Então, para dar certo, tu vai colocar soma. Aí tu vai fazer uma soma de quê? Aí tu vai dizer, ó, olha, a soma do que está dentro desse parêntese. Então, tu abre o parêntese e fecha. Aí ele vai entender. Aí tu vai colocar quais são as células. No caso aqui, deixa eu fazer na de cima. Deu para entender aqui nesse ponto, Yasmin? A1, B1, C1, D1. Horácio, é porque o meu também tava dando erro. Uhum. Aí eu Mas, tô colocando o negócio em cima, soma e entre parênteses. pronto, vê se funciona. Que aí eu vou fazer agora também desse jeito. Ó, vocês viram que essa conta que eu fiz aqui deu 10, né? Apareceu aqui soma, valor, apareceu um monte de coisa aqui. Não, é porque ele tá dando a sugestão. O que vocês vão... É porque ele dá sugestões de como você continuar, mas é só fazer isso, ó. Vou fazer junto com vocês. Você coloca igual, escreve soma, não importa se é maiúsculo ou minúsculo, também funciona. E aí você abre o parêntese. Não se preocupa com essas informações que ele colocou aqui, não, viu? Aqui abaixo, não se preocupa. Só coloca a primeira célula. Qual é a primeira? A1. Então você escreve A1. E aí você coloca 2 pontos, né? Que é para dizer, olha, você vai fazer uma conta começando aqui e terminando. Onde é que termina? Qual é a última célula da soma? É a D1. Então você vai colocar A1, 2 pontos, D1. Por que isso? Por que são 2 pontos? Por que não é ponto e vírgula ou por que não é outra coisa? Porque são coisas que estão próximas, né? Então ele vai fazer uma seleção contínua, né? É de tudo aquilo que está na linha. Então, se está tudo na linha 1, você coloca 2 pontos. Então, é do A1 até o D1. Se termina com 1, né? Se termina com o mesmo número, é tudo na mesma linha. Aí você fecha o parêntese e dá o Enter. Aí vai dar certo. Não deu certo, Camille? Deu certo, Horácio. Camille, depois tu faz assim, ó. É a Camille Vitória, né? Tu clica na célula que é para ter a conta e vê aqui em cima o que é que tá aparecendo. E aí tu me diz o que é que tá Ei, aparecendo. Horácio, é pra fazer só um? Sim, basta um. Só para vocês entenderem. Mas se quiser fazer outro... Não tá dando certo, Moisés, também? Mas tu tá fazendo pelo celular ou no site? É o aplicativo ou é o site? No app, né? No app não tá dando certo. Diga, João Pedro. João Pedro é o Messi Careca? É o Messi Careca? Parece o Messi, cara. Diga lá. Estou ouvindo. Tá, desculpa. Perdão, eu tô calmo, eu espero. Tá bom? Tu que levantou a mão de uma vez, eu pensei que tu queria falar logo, ué. Meu Deus! 4h15. Vai dar certo. Vai dar certo. Não vai esquecer o menino, não, Horácio. Não, eu não esqueci. Se eu esquecer, é morte. Ele me mata. E aí eu vou só continuar aqui, tá? Enquanto o João Pedro vai se preparando aí pra... Ele vai afinando a voz pra falar. O erro... Ah, o colorido é porque eu coloquei, viu, Alessandra? Mas é só vir nesse baldezinho aqui, ó. Cor de preenchimento. É porque eu coloquei pra poder destacar. Fica aparecendo o name no aplicativo. Deixa eu abrir aqui. Ah, aplicativo desgracento. Tinha tudo pra dar certo até que deu errado. É, deu certo aqui quando eu fiz o que o Ed falou pra colocar, que era som. Sim, No lugar sim. da soma. Sim. Sim, é isso que eu tô vendo aqui. Se ele funciona com som sempre ou não. Mas é isso mesmo. Deixa eu botar foi mais, né? É, com som ele funciona, com ADD não. Então é só com som mesmo. Beleza. Então,
eu vou ter que fazer um slide para vocês com os atalhos do aplicativo, para não confundir o juiz, ou melhor, para confundir o juiz, né, agora. Deixa eu ver se aqui ele também reconhece o SAM. Acho que não, né? Era para reconhecer. Reconhece. Então pronto, eu que tô sendo burro, né? No lugar de fazer só o do celular, né? Então beleza, vamos voltar aqui. Vamos recapitular. É Corta. muito doido, porque mesmo quando coloca sum, quando dá enter, o próprio planilha, Lá fica soma, né? ele corrige para soma, enfim. Mas é isso mesmo. É porque essa linguagem de programação da calculadora dele é o padrão universal, né? Então, quando ele entende que é isso, aí ele traduz para a linguagem dele. Mas não tem problema, gente. É uma coisa que a gente vai ter tempo de, se Deus quiser, ver isso na prática. E aí, isso que é importante, né? De se fazer dentro da prática. A gente encontra as situações adversas, né? Então, seguindo para essa lógica de vocês também conseguirem fazer no celular, você vai colocar igual, sum, né? SUM, abre o parênteses, aí a sintaxe é a mesma, né? Daqui para frente. A1, dois pontos, D1. Fechou o parêntese, deu enter. Aí tudo que você colocar aqui nesses espaços vão fazer o cálculo no final nessa célulazinha. No celular é diferente mesmo, viu? A sintaxe eu vou preparar isso para vocês. Que bom que a gente começou só com a soma, né? Se eu já tivesse chegado lá na frente, tivesse que ter que refazer tudo de novo, né? Então, eu só vou refazer o meu, não o de vocês, né? E é assim, gente. Acredito que realmente é um susto, né? Porque é um conteúdo que você, meu Deus, é conta. Mas por trás de tudo isso tem uma lógica, e quando você compreende essa lógica, fica mais fácil, né? Independente da quantidade de coisas que você tiver que colocar, você usa a mesma metodologia. Só um exemplo aqui, ó. Vou fechar tudo. Já viu, Nara? Deixa eu só explicar aqui para vocês uma coisinha. Se eu quisesse, por exemplo, fazer uma conta do A1, vou colocar aqui o A1 vermelho, até o C5. Vou colocar em vermelho também. Como é que eu ia fazer essa conta? Agora eu vou preencher tudo só para vocês verem. Tem como eu fazer isso? Aí, Nara, fale. Que aí eu deixo para comentar depois que você comentar. É porque a Laís tinha dito no chat que o dela tava dizendo assim que não era possível encontrar o valor da matriz. Então foi algum erro na sintaxe. Tu deixou... Peraí, deixa eu ver. Como foi que tu deixou? Quem foi? Foi a Laís? Foi? Laís, me mostra o que é que... Como é que tá aparecendo pra ti? Porque o que é que tu pode fazer? Deixa eu apagar tudo aqui. Tá tipo assim, né? Eu fiz as somas no A1, no B1 e no C1. E aí tá só os resultados, né? E aí eu fui fazer aquele negócio que tu ensinou pra gente, que aperta, né? E leva até no caso, no meu é até o C1. Certo. E aí aperta Enter. Só que aí aparece assim, hashtag valor. Aí eu... E aí fica uma exclamaçãozinha, né? Sim, aí fica... Aí tem uma mensagem, né? Erro, não foi possível encontrar o valor da matriz. Vê se quando tu clica aqui no D1, aqui em cima o que é que tá aparecendo? Tá aparecendo os valores fechando o parêntese. Vê se ficou fechadinho. Vê se tá realmente dois pontos. Que pode ter ficado alguma coisa sem ele terminar de fazer. Porque, por exemplo, se eu fizer aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Sum A1, dois pontos, C1. Ai, mas ele fechou sozinho. Não era pra ele fechar. Ele tá fechando. É porque aqui ele tá complementando o que eu tô fazendo. Pra dar errado eu tinha que fazer outra coisa. Vê se tu escrevendo funciona. Deu certo. Pronto, deu bom? É porque eu não coloquei esse soma e nem o parênteses. Ai, Entendi. meu Deus, deu certo. Mas agora. é assim mesmo, fique tranquilo. Dentro do procedimento de escrever a função, às vezes a gente só erra porque às vezes esqueceu de uma vírgula ou era um C1, colocou um D1 sem querer, então acontece mesmo. Mas fique tranquilo que é assim mesmo. Carlos, pelo celular é realmente um pouquinho mais complicado, mas vai dar certo.
Vai dar certo. Diga a Ellen. Pronto, a parte final da soma é assim, ó. Eu vou selecionar só para poder ficar visível, tá? Vou pegar aqui mudando a cor só para vocês entenderem o que é que eu estou fazendo. É aqui onde está verde, tá? Vou fazer a conta nesses espaços que estão verdes. Não esquecerei, calma, por isso que eu já vou terminar agora. No A1, no B1 e no C1 eu vou colocar valores e eu quero a soma desses valores. Ó, a Alexa me lembrando. Buscar o Gui na escola. Tá vendo? A Alexa não me deixa esquecer. Depois que né, a memória ficou digital, eu não esqueço mais das coisas. Então, como é que eu faço isso? No espaço D, eu quero colocar os resultados. Poderia ser em qualquer outro espaço. Podia ser aqui, 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 aqui. Mas estou colocando na frente para ficar mais fácil de entender. Como é que eu faço a conta? Eu vou colocar igual. Escrever sum, né? S-U-M, não é sum de sol, mas sum, né? Sum. Vou abrir parêntese para dizer que eu vou fazer uma conta. Como tem mais de 2, é mais fácil eu fazer assim. A1, 2 pontos, terminando C1. C1. E aí eu dou um Enter. Aí ele já vai entender, não sei se deu para entender, Ellen, mas é isso. Ele vai entender que tudo que tiver entre o A1 e o C1, que é esse espaço que está em verde, ele vai somar. E aí só para poder complementar aquilo que eu falei para vocês. Se eu precisar fazer uma conta do A1 até o C5, como é que eu vou fazer? Como é que eu faço? Da mesma forma. Igual, sum, A1, opa, abre parênteses, é importante. A1, 2 pontos, C5. Fecha parênteses. Não importa. Porque ele vai entender que essa sintaxe faz parte do processo. Então, ó, deixa eu só mudar aqui a cor para ficar mais visível. Para não doer nos olhos, né? Ó, vou colocar um 1 bem aqui e um 1 bem aqui. Ele somou, tá vendo? 2. E vou colocar o outro 1 bem aqui. Ó, tá vendo? Aonde eu colocar dentro desses espaços aqui, ele vai entender que é para ser somado. Tá vendo? Ó? Tá mudando lá embaixo os valores. Não importa aonde eu coloque, mas ele vai entender. A prova teórica vai ser parecida com o que eu estou explicando e a prova prática parecida com o que vocês estão fazendo. E aí, gente, eu vou pedir de novo desculpas e licença para ter que me ausentar desse momento com vocês, porque eu tenho que buscar o PQ Rush na escola. Buscar o PQ Rush na escola. Mas se vocês tiverem dúvidas, não evitem me procurar. Tá certo? Se tiverem na hora de fazer atividade, se não estiver dando certo, me procurem, porque eu acho que é bom quando vocês estão tentando e querem acertar, tá certo? E no mais a gente se encontra aí amanhã na escola e na próxima semana de forma presencial. E aí tomara que a gente consiga repor os nossos conteúdos, praticar de verdade e a gente vai conversando com mais calma como é que vão ser essas nossas aulas, porque nem eu sei como é que elas vão ser. Só sei que vão ter. Agora como? Depende do horário. Tá bom? No mais, muito obrigado. Bom restinho de tarde pra todos. Me perdoem por ter que sair nos aperreios. Minha gente, valeu, falou. Vou ali e já volto. Quando voltar, já vem. Tchau.